dia, meu pequeno gafanhoto. Como você está? Tudo bem? Que bom. Eu espero que você esteja bem, que nós vamos para mais uma aula aí. Vamos terminar esse nosso capítulo aí, vamos falar um pouquinho do que nós estamos falando a respeito do desenvolvimento da América, a questão do subdesenvolvimento do continente americano, que nós vamos ver logo em seguida. E a partir de agora, nós vamos falar, tá? Nós estávamos falando na aula passada a respeito do cinturão do manufaturado, e agora nós vamos falar sobre o outro tipo de cinturão, que é o cinturão do Sol, que nós chamamos. Então nós vamos falar agora do Sun Belt, tá? Ou o que nós chamamos de cinturão do Sol. Professor, o que é o cinturão do Sol? O que é o Sunbelt? Tá? Vamos fazer aqui uma divisão do quadro para a gente lembrar bem o que é o Sunbelt. Primeiramente, quando eu falo dos Estados Unidos, eu falo que os Estados Unidos é dividido em inúmeros cinturões. Por exemplo, o cinturão da agricultura, onde eu divido os Estados Unidos em 5, 6 áreas produtivas. Cada área dessa é caracterizada por um determinado tipo de produção. O cinturão do milho na sua grande maioria, a maior parte da produção é milho. O cinturão do trigo é onde a maior parte da produção agrícola é trigo. Não é que não se planta milho e soja, planta-se também, mas o fator principal, a produção principal é o milho ou soja, dependendo o que nós chamamos de cinturão ou tipo de produção. E nesse caso aqui agora, nós vamos ver a questão do cinturão do Sol, o Sun Belt. Pessoal, os Estados Unidos, em termos de questão industrial, ele é dividido em 2 grandes cinturões. Eu tenho o cinturão dos manufaturados, ou manufacturing, tá? Manufacturing Belt, para os íntimos, tá? Manufacturing Belt, para os que não sabem falar, cinturão dos manufaturados, beleza? E nós temos o Sun Belt, tá? Sun Belt, ou o cinturão do Sol. O que se produz no cinturão dos manufaturados? A indústria principalmente siderúrgica e automobilística. Indústria de produtos de bens mais antigos, que não precisam de tanta tecnologia. Já o cinturão do Sol é um lugar onde se tem uma alta produção tecnológica, uma concentração tecnológica. Então, o Sunbelt significa produção tecnológica. Então, aqui eu tenho a presença de indústrias de alta indústrias de alta tecnologia. É o cinturão dos manufaturados, o cinturão do Sunbelt, indústrias de alta tecnologia. Um exemplo dessas indústrias de alta tecnologia, quer um exemplo? Eu cito para você aqui. Eu cito, por exemplo, a informática. A informática é um exemplo de cinturão que eu coloco aqui para você, de produção, dentro desse cinturão. Tá? Estou colocando aqui, então, a informática. O que mais que eu estou colocando aqui? Muito bem, além da informática, eu estou citando a indústria aeroespacial, ou a região que nós também conhecemos como a região do Vale do Silício, onde está, por exemplo, localizada a sede da Apple, a sede da Microsoft, a sede do Google, indústrias de alta tecnologia da informática. Além do que eu tenho aqui no Sunbelt, também, que é uma região onde eu tenho os maiores poços de petróleo. Então, eu coloco aqui, além de tudo, retirada de petróleo. Então, uma região que faz, além de tudo, ainda
a extração ou a retirada do petróleo. Então, o Sunbelt é caracterizado por indústrias de informática, aeroespacial, presente dentro do Vale do Silício e a retirada de petróleo. O que é o Vale do Silício? Tá? O silício é um elemento químico primordial para a produção de microchips, aquelas placas. Sabe a placa que vai em computador, aquela placa verde, que eu não lembro o nome, o pessoal mais ligado vai saber? Muito bem, isso é feito de silício. E como nós estamos em uma região que se utiliza bastante o silício, esse nome foi dado em relação a isso. Tá? A produção de computadores, da indústria da informática, do celular e tudo, precisa do silício, eles deram o nome dessa região de Vale do Silício. Tá? Então é para nós entendermos aí um pouquinho então o que é o Cinturão do Sol, que é um cinturão de produção de indústrias de alta tecnologia nos Estados Unidos da América, the book on the tape. Então falamos do Cinturão do Sol e para darmos continuidade agora, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do Canadá. O Canadá tem um desenvolvimento muito parecido com os Estados Unidos, tá? Por que tem um desenvolvimento muito parecido com os Estados Unidos? Primeiramente, tá? Processo de colonização parecido, então eu coloco aqui, ó. Processo de colonização parecido, esse é o primeiro elemento que eu coloco, tá? Para falar que ele é igual. Depois, eu coloco que região leste, assim onde fica o cinturão do manufaturado nos Estados Unidos, tá? Mais na região nordeste e tudo mais, as maiores indústrias. E, por consequência, também, maior concentração populacional. Então, eu tenho a maior concentração de indústrias e a maior concentração populacional. Tá? É uma característica também. Na região sul, eu tenho a região das pradarias, propícia para a produção agrícola. A parte mais ao norte, eu tenho a região mais fria, tá? Uma região que já tem vegetação típica de regiões frias, como a tundra, como a taiga, nessa região, mas principalmente a taiga, tá? Então é caracterizado por baixa produção, geralmente porque são regiões mais frias. E ao oeste eu tenho toda a cadeia de montanhas, que são as montanhas rochosas do norte, que faz parte como se fosse uma grande sequência da Cordilheira dos Andes. Então é uma região que eu tenho baixa concentração populacional. Então eu caracterizo principalmente pela região leste e pela região sul do Canadá como as principais regiões. Tá? E após a Segunda Guerra Mundial, o Canadá passou a ser industrializado. Até então, o Canadá, meus pequenos, era um país agrícola. E com a Segunda Guerra Mundial, ele vem passar a ser o que nós chamamos de um país industrial. Hoje nós caracterizamos o Canadá como um país desenvolvido. Tá? E 12ª colocação como melhor país para se viver. Tá? O Canadá tem 2 línguas oficiais. O Canadá tem o inglês e o francês devido ao processo de colonização. Então, basicamente, fechando a parte da América do Norte, da América anglo-saxônica, eu tenho o Sunbelt e eu tenho o desenvolvimento do Canadá. São só esses 2 países presentes dentro da América anglo-saxônica. Agora, nós vamos falar sobre o desenvolvimento
sabe de quem que nós vamos falar sobre desenvolvimento? O subdesenvolvimento da América Latina. Então vamos falar um pouquinho sobre o subdesenvolvimento da América Latina. É o novo trecho lá, presente ainda dentro do capítulo, para a gente fechar essa parte aqui. Então vamos falar sobre o subdesenvolvimento da América Latina. Coloquem o título lá enquanto eu vou terminando de apagar o quadro aqui. Enquanto isso, você vê essa beldade apagando o quadro, mata um pouco a saudade dessa pessoa linda que está sem aquele Covid bacana, não pegou aquele Covid, né? Covid danado, esse nosso Covid, né? Então vamos falar aqui um pouquinho. O subdesenvolvimento então, latino-americano. Beleza? O que nós vamos falar sobre o subdesenvolvimento latino-americano? Pessoal, a América Latina foi marcada, tá? Principalmente caracterizada por colônias de exploração. Então, os colonizadores vinham, retiravam as riquezas e mandavam de volta para as suas metrópoles. A partir disso, nós tivemos algumas divisões internacionais do trabalho. Então, nós primeiro tivemos a primeira divisão internacional do trabalho, que dizia o seguinte, ela falava assim, que eu tinha a metrópole, daqui vocês estão lembrados, tá? Eu tinha a metrópole e eu tinha a colônia, tá? Então, ó, a colônia mandava matéria-prima para a metrópole e a metrópole mandava produtos manufaturados para a colônia. Beleza? Essa foi a primeira grande divisão internacional do trabalho. Lembrando que a metrópole não pagava nada pela matéria-prima da colônia, por consequência, as pessoas que moravam na colônia precisavam comprar os produtos vindos da metrópole. Quando eu já tenho uma segunda divisão internacional do trabalho, eu já vou dizer o seguinte, eu tenho metrópoles e colônias, aqui eu vou ter países Deixa eu mudar aqui, para ficar mais fácil, para que fique tudo no mesmo espaço, tá? Então, países industrializados, tá? E aqui eu tenho países que nós chamamos de países primário exportadores. Tá? Então eu tenho esses dois tipos aqui de países. Os países industrializados é o país que nós conhecemos hoje, por exemplo, como seriam os Estados Unidos, países europeus. E países primários exportadores seriam países como o nosso, o Brasil. Tá? Então, os países industrializados que eu tenho aqui nesse caso seria, por exemplo, eu vou colocar aqui só para a gente não esquecer, seria quem aqui os industrializados? Os Estados Unidos da América. E os primários exportadores nessa época, eu vou colocar aqui o Brasil varonil de meu Deus. Tá? Então, eu tenho aqui países primários exportadores e países industrializados. Muito bem? Beleza. Nesse caso aqui, os países primários exportadores, agora eles vendem matéria-prima para os produtos industrializados, os países industrializados, por consequência, os países industrializados pegam essa matéria-prima, transformam em produto final e vendem para os países primários exportadores. O que acontece é o seguinte, a matéria-prima é muito mais barata, então, ó, a matéria-prima vale menos do que o produto industrializado. Por consequência, os países industrializados ganham mais do que os países primários exportadores. Ou seja, os Estados Unidos vai ganhar muito mais do que o Brasil. E esse cenário aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, esse cenário, ele está acontecendo no início do século XX. Anos de 1910, anos de 1920, anos de 1930, anos de 1940, 1950, 1960.
Quando vai chegando nos anos 60, 70, países primários exportadores, eles passam a ser chamados agora de países subdesenvolvidos e industrializados. Então, agora o cenário muda um pouco. Então, esses países, eles viram países subdesenvolvidos, países subdesenvolvidos, industrializados. Muito bem. Tá? Então, eles viram países subdesenvolvidos industrializados. Quem que está aqui no meio dessa história? O Brasil. Tá? E eu tenho os países, tá, desenvolvidos tá? Então eu tenho países desenvolvidos industrializados. Nesse caso, eu tenho quem? Os Estados Unidos da América. Esses são os países que nós chamamos países centrais, então eu quero que você anote aqui. Então são chamados também países de centro, ou os países centrais. E eu tenho os países subdesenvolvidos, que são chamados de países periféricos. Tá? Periféricos por quê? São países mais afastados. Periféricos. Tá? Essa é uma característica, então, de quando eu estou falando da atual divisão internacional do trabalho. Mas o que eles mandam aqui? O que um produz para o outro? O que manda? Países subdesenvolvidos e industrializados mandam, por exemplo, além de matéria-prima, montam os carros. E os países desenvolvidos e industrializados, eles mandam a tecnologia. Por exemplo, a tecnologia para eu produzir lá no cinturão do Sol o celular. Agora, os países desenvolvidos e industrializados, eles detêm o centro da tecnologia. Eles comandam a tecnologia. São eles que produzem a tecnologia, que criam a tecnologia. Então, isso é uma característica típica do quê? Países industrializados desenvolvidos e nós somos países subdesenvolvidos e industrializados. Então, hoje, a característica de países latino-americanos são países subdesenvolvidos e industrializados. Mesmo tendo indústrias, os produtos que nós produzimos são mais baratos do que dos países desenvolvidos. Por isso ainda nós ficamos atrás. Ou seja, nós sempre estamos um passo atrás. Por isso nós somos caracterizados como países em desenvolvimento, tá? Na maioria das vezes. E quais são as consequências disso? Uma das consequências é a desigualdade social. Nós temos uma discrepância cada vez maior entre a classe dos ricos e a classe dos pobres. Tudo isso causado pelo movimento chamado neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Nos anos 70 e nos anos 80, países como o nosso começaram a vender todas as suas empresas estatais e ainda continuam vendendo. Dizem que as empresas estatais não dão lucro. Aí o que acontece? O que eu faço? Eu pego esse lucro, essas empresas que não estão dando lucro, e vendo para grandes corporações. A partir do momento que eu vendo para grandes corporações, o governo diz que assim, agora nós não vamos ter mais despesas. Mas quem vai ter lucro, o governo vai deixar de arrecadar e as grandes corporações, os grandes capitalistas, vão começar a arrecadar com isso e a desigualdade social vai ficando cada vez maior. Poucos países ricos e muitos países pobres. Países pobres, subdesenvolvidos, produção de mão de obra. Países desenvolvidos, industrializados, os que controlam a mão de obra. E, por causa disso, abundância em mão de obra barata, os países subdesenvolvidos ficam principalmente com um trabalho mais pesado. As indústrias, as montadoras de carro, se instalam em países subdesenvolvidos. O valor do imposto é mais baixo.
Por consequência, pessoas que estudam em renomadas instituições aqui no Brasil, desenvolvem pesquisas e tudo mais, eles vão trabalhar em países industrializados desenvolvidos. Eles vão criar uma tecnologia, desenvolver alguma ideia nessas regiões. Por isso, nós sempre ficamos atrás, porém, ao mesmo tempo, nós sempre escutamos: ah, o pesquisador, no chefe da pesquisa de tal coisa é brasileiro. Ah, porque o cara que trabalha, um dos chefes da NASA, é brasileiro. Tá? Mas nós, o Brasil, poderia aproveitar toda essa riqueza e toda essa intelectualidade e aproveitar aqui dentro e nós mesmos desenvolvermos as nossas próprias tecnologias. Mas isso vira um bate-papo para uma outra hora e para um outro momento. Beleza? Um forte abraço e até mais.